Oi, oi, queridos e queridas! Estamos na lua cheia, é hora de falarmos sobre amor. Vamos ver com qual signo eu vou falar agora? Com o signo de Libra, então, librianos e librianas, de Sol, Lua ou Vênus aí. Você se conecta aqui com esses signos, né? Deixa eu botar aqui essa cartinha. Sejam bem-vindos, né? Espero que aqui tenha uma mensagem para você. Se não tiver, assiste os outros muitos vídeos que tem no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Rebeca. Te convido também a assistir a mensagem da semana, tá? Toda semana eu gravo um vídeo com uma mensagem coletiva de acordo com a fase da lua. E é bem legal, tá? Lá tem várias dicas para tentar direcionar nossa semana da melhor maneira. Tanto em relação à energia lunar, né? E também a mensagem de tarô, que chega ali de uma maneira que atenda, né, a egrégora que acompanha aqui o canal, tá bom? Fica à vontade, deixa seu like, se inscreve. Quem quiser saber mais sobre mim, tem link aqui na descrição do vídeo, vê aqui lá, me segue nas outras redes sociais e tudo mais. Bora então, librianos de Lua, Vênus ou Sol. O que temos aqui de arcano maior, regendo essa leitura pro amor para vocês? Carta da Morte, falando então aí sobre uma transformação na vida amorosa. Para alguém pode significar uma finalização. Vamos tentar entender essa energia, librianos. A Carta da Morte, ela significa uma finalização, tá? Eu quero entender se ela já aconteceu, como é que tá, o que é isso. Ai, que dor. 3 de espadas, 3 de paus, temperança com 6 de paus, muito bom, muito bom, muito bom assim, né? Eu preciso que vocês tenham paciência com o processo. Eu tô falando com librianos que terminaram o relacionamento, tá? Roda da Fortuna no fundo do deck. Então, eu tô falando com librianos que finalizaram o relacionamento, tá? Assim, ou estão passando por isso, ou passaram por isso. Mas aqui tem sofrimento, né? Tem muita tristeza. Para alguns casos, isso pode ter envolvido triângulo amoroso de alguma forma, né? A gente tem 2 cartas 3 aqui, 3 de espadas e 3 de paus, que pode indicar isso, tá? Não necessariamente, mas pode ser. E aqui, então, a gente tem uma coisa, né, da dor do fim, né, de alguma situação, mas a gente também tem muita esperança nessa leitura, muita mesmo, tá? O 3 de paus fala muito sobre a gente olhando para frente, olhando para um horizonte de possibilidades, fala sobre o longo prazo, né, fala sobre olhar a vida com otimismo. E aqui tem uma mensagem muito forte, com essa temperança, esse 6 de paus, de que no longo prazo você vai entender que esse fim é parte da sua vitória, tá? Então, eu sei que tá doendo agora, mas assim, a vida, ela vai te mostrar que essa finalização foi o melhor para você. Foi o melhor para sua história, tá? Agora, isso leva tempo. 3 de paus, temperança, são cartas que falam sobre o tempo. Então, assim, acolhe o seu processo de cura, né? Tenta entender. Eu acho assim, para você colher vitória no longo prazo, a partir de uma experiência ruim, eu acho que o principal é a gente tirar dessa experiência ruim os aprendizados, né? Pra gente poder construir uma história no longo prazo que seja uma história melhor do que foi a vivida antes. Então, passa por aí, né? O seu papel, então, agora é se cuidar, é se curar, né? E sim olhar pra frente com muito otimismo. Certamente essa conexão te trouxe aprendizados que serão alicerce para a sua vitória no futuro, tá? Então, é meio isso, né?
tem gente que é destino e tem gente que é companhia para o percurso, tá? E é isso, né? Faz parte. Olhar dessa forma para as relações é bem interessante, porque primeiro é uma coisa que eu sempre falo aqui, né? A gente tem controle sobre a nossa mente, tá? No sentido de que a gente pode escolher sobre como a gente vai pensar em relação a alguma coisa. Então, a gente pode escolher olhar para alguma situação e pensar: ah, que horror, que porcaria, não sei o que e tudo mais, né? Essa pessoa me traiu, eu traí, sei lá, qualquer coisa assim, né? Foi doloroso aqui, porque 3 de espadas é doloroso, né? E você pode olhar para isso e pensar assim: nossa, que porcaria, né? E ficar preso nisso. Ou você pode olhar para aquilo e pensar: tá, o que em mim eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso prestar atenção numa próxima vez e tal, para construir algo melhor em cima dos aprendizados que eu tive que não foram tão legais, né? E aí é a maneira que você escolhe olhar, tá? E essa leitura aqui, ela tá te motivando a olhar com otimismo para a vida, tá? É interessante, eu sempre digo isso, né? Eu nunca vejo as coisas assim à toa antes de uma leitura. E eu tô gravando num momento em que as pessoas estão falando muito sobre o Belo, né? Enfim, sobre a traição lá que aconteceu, que a mulher dele traiu, enfim. E aí eu vi um psicólogo que eu gosto muito falando sobre essa dinâmica, né, de traição. E que, na verdade, isso já era algo previsto, porque a relação, ela começou assim, tá? E não é assim, claro, né, que existe a questão kármica, né, e tal, que a gente planta, a gente colhe, beleza, não sei o que, tudo isso também tem, né, mas não tô nem falando disso, porque também quem vê e quem decide essas coisas e karmas e o que a gente vai pagar e tal é Deus, né? Estamos aqui para julgar ninguém. Até porque a gente tem toda uma história de alma, não sei o que, então assim, é muito mais complexo do que sair falando, né, julgar e julgar porque tá julgando, sabe? Mas dentro da dinâmica psicológica, assim, que esse terapeuta estava explicando, é uma relação que ela é construída de uma forma em que existem 3 pessoas, ela é disfuncional, né? E, na verdade, ela tá criando você cria uma dinâmica em que envolve, essa dinâmica ela já começa envolvendo 3 pessoas e ela continua envolvendo psicologicamente, né? Porque cada um tem o seu papel ali, tá? E cada parte tem seu papel, né? O amante tem seu papel e tá lidando com questões dele a partir daquela situação, né? Enfim, o casal também, né? E se você não cura o que de fato faz com que exista essa disfuncionalidade, ela acaba se repetindo, né? E isso, não tô colocando nenhuma vítima aqui, tá? Porque cada pessoa que está nesse modelo disfuncional da traição, né? Eu também não tô falando aqui dos outros modelos que permitem que exista mais pessoas, isso aí já é outra coisa. Tô falando, a 3 de espadas é traição, tá? E ninguém vai falar aqui pra mim que traição é uma coisa funcional, né? Enfim, eu fico aqui ponderando, porque assim, tem vários modelos e as pessoas, né? Mas aqui a gente tá falando de sofrimento, entendeu? A gente tá falando disso. Dentro dessa dinâmica, né? Então, se você não cura o que, né? Então, cada parte ali, a pessoa que aceita estar nessa situação, né? Então, sei lá, o amante que sabe, que aceita, a pessoa que trai, a pessoa que é traída, todo mundo ali tem alguma questão para ser olhada e ser curada, tá? Então, é um poço de material a ser trabalhado, a ser curado, a ser olhado, entende?
De novo, a questão da perspectiva, né? Você pode olhar para isso e pensar. Gente, é sempre uma escolha nossa, tá? Você pode olhar para isso e pensar. Que porcaria, né? Essa dinâmica. Ou você pode olhar e falar assim, nossa, isso aqui é um mar de possibilidades, né? Existem coisas aqui que eu preciso olhar. E eu vou ficar melhor. Eu vou me tornar melhor. Eu vou me tornar mais pronto para ter um relacionamento saudável a partir de tudo isso que eu tô olhando aqui. Né? Entende? É uma questão de ótica. E isso é sempre escolha nossa, né? Como eu já falei. Uma questão assim de trabalhar a mentalidade, tá? Então, claro, né? Tá sofrendo e tudo mais, mas eu tô te trazendo aqui uma outra perspectiva para te ajudar a olhar para o futuro, que é um futuro que promete vitória na tua vida. A partir de cura, a partir de um olhar de longo prazo, a partir de um olhar para novos horizontes, entendeu? A partir de um olhar de expansão, tá? A partir dessa experiência ruim que tá aqui. Esse fim de alguma forma. Que não necessariamente é uma traição, tá? Mas aqui tá forte que seja. Mas pode ser, mas o fim, né? Mesmo que não tenha tido traição envolvida, o fim aqui tá bem forte. E aí também existem coisas a serem olhadas e né, parar e pensar, tá? O que não deu certo aqui, né? O que eu vou trabalhar em mim mesmo, né, para poder viver novas experiências baseadas em outras coisas, né? E é por aí, tá bom? Vamos ver o que mais, librianos. Dois de copas. 5 de ouros. E 8 de ouros. Eu falei tanto sobre o trabalhar, né? Em alguma coisa, né? Em si mesmo e tudo. 8 de ouros. É o trabalho dedicado a partir de uma observação em relação à falta. Porque o que acontece aqui, na verdade, a gente tem o Ás de Paus no fundo do deck, tá? A gente tem aqui a ideia do 2, né? Do 2 de copas, tá? Que é essa coisa do relacionamento, dessa conexão profunda, dessa conexão de almas e tudo isso, né? Que provavelmente era o que você sonhava viver, pode ser, tá? Agora, isso não foi atendido, né? A gente tem o 5 de ouros aqui, tá? Que tem a ver com falta, tem a ver com carência, tem a ver com perda e, enfim. O que precisa ser trabalhado para você se firmar energeticamente nesse 2 de copas? Isso é interessante também de pensar, porque assim, todo mundo quer um 2 de copas, né? Porque o 2 de copas é aquela conexão de alma, conexão profunda, conexão, enfim, elevada, de reciprocidade, de parceria verdadeira. Todo mundo quer isso. Só que existe uma frequência certa para isso, né? Existe um estado nosso em que isso é possível. Porque, por exemplo, se a gente deseja e vibra viver um 2 de copas, mas está preso aqui a situações de escassez, no sentido emocional, tá? Então, aqui no 5 de ouros, a gente pode falar, por exemplo, sobre uma carência afetiva, a gente pode falar sobre abandono, sobre questões com rejeição, essas questões que nos coloca conectados com a escassez, né? E a gente está falando sobre amor, então, provavelmente aqui escassez emocional, mas para alguém isso também pode ser financeira, tá? A gente tem o 5 de ouros, 8 de ouros, sei lá, alguma crença, por exemplo, que não é possível viver um amor se você tiver sem dinheiro, né? Pode ser. Se você não estiver bem resolvido financeiramente, você não merece o amor, não sei. Para alguém pode ser uma coisa assim, tá? Tô colocando aqui e você pega o que for para você.
Mas, se você está conectado com essa escassez, fica difícil esse compartilhar. Fica difícil esse compartilhar. Tá? E aí é que a gente vai olhar para dentro e vai perceber quais são os padrões que existem aí que te afastam, né? Ao invés de te levar para uma experiência de 2 de copas, te afastam dela, né? Porque assim, nada adianta até você encontrar essa pessoa e não estar pronto para viver isso, no sentido de conseguir reconhecer essa pessoa, no sentido de conseguir trabalhar na relação, né? Então, entendem isso? Assim, é uma jornada. É uma jornada. Quantas pessoas, quantas conexões podem acontecer? 2 de copas é uma conexão rara, né? Mas quantas e quantas histórias existem de pessoas que têm uma profunda conexão, mas elas não conseguem ficar juntas. E elas não conseguem ficar juntas muitas vezes por conta de questões de dores que têm em si mesmas, questões mal resolvidas que têm em si mesmas. E aí, isso não se sustenta, né? Porque ao invés de refletir o melhor para o outro, reflete o pior. Enfim, isso é muito comum. Muito comum. Tá? Então, existe realmente aqui um trabalho a ser feito em si mesmo, né? 8 de ouros, um processo de aprendizado, até de estudo, tá? Vale estudar, gente. Vai estudar sobre relacionamento. Né? Então, tá vindo aqui pra mim o livro Amar e Ser Livre. Tem um outro também, que ele é mais... O Amar e Ser Livre é mais espiritual, assim. Mas tem o do Nós na Questão, que é de um psicólogo também, que é um livro, é mais prático, assim. Peraí. É o Amar e Ser Livre é Possível, do Marcos Lacerda. Tem canal no YouTube aqui dele, ele é muito bom. Fala de relacionamento. Sabe? Então, assim, tem as 5 Linguagens do Amor, que é um livro que, cara, eu li, eu amei. Acho que é bem legal, assim, pra abrir a visão sobre a maneira como as pessoas amam, que são diferentes e tudo mais. Enfim, vai estudar. Estuda. Sabe? Autoconhecimento aqui, né? E aí entender questões, né? Assim, no 5 de ouros, entender questões de padrões familiares, né? Entender tudo isso. Tem muito material sobre isso, tem curso sobre isso, tem muita coisa, gente. Eu acho que vale buscar, porque para manifestar essa relação saudável, assim, muitas vezes a gente tem que olhar para isso mesmo, sabe? Porque senão a gente não tem base emocional para conseguir manifestar isso, né? E fazer terapia e tudo isso, né? Acho que é muito válido, tá? Vamos... Agora, é bem legal, tá? Vocês entenderem que tem sucesso aqui, tá? Tem cura. Isso é importante, né? Por que eu tô falando tanto sobre esses aspectos de olhar para si e de fazer um trabalho interno? Temperança. Tem cura aqui para ser feita. Tá? Essa pessoa vai voltar. Eu acho que isso é o que menos importa nessa leitura. Tá? Eu acho que o que mais importa é você trabalhar em você e ter certeza de que você consegue escrever uma história de vitória na sua vida afetiva. Tá bom? O resto é consequência, né? Você vai ser uma nova pessoa com quem você vai ter um relacionamento saudável. Você vai ser essa que também vai ter que trabalhar nela, porque aqui, né? Os dois têm que trabalhar, porque senão não tem, né? Não tem como. Tá, então... Deixa eu pegar aqui os nomes. Não, é o baralho cigano. Ó. Confirmando muito aqui. Confirmando demais, tá? A carta
da torre no baralho cigano fala sobre isolamento, tá? Sobre conexão, sobre esse momento mesmo de olhar para dentro, enfim. A cruz vai falar sobre vitória depois do sofrimento, que é muito isso aqui, tá? Aqui também podem ter questões kármicas envolvidas, né? Curas kármicas aqui. Então, a gente tem a roda da fortuna no fundo de um deck. A gente tem um as de paus aqui. Mas é interessante, esse as de paus, ele tá me passando uma coisa, não tá me passando assim uma coisa de alguém novo, não é, tá me passando uma coisa meio de coisas que foram priorizadas, que não eram a grandeza, sei lá, coisas mais imediatistas que foram priorizadas, tá? Isso que esse as de paus tá me passando. Aqui. E aí tem essa carta da mulher que vai falar muito do aspecto emocional, tá? E pode representar vocês, né? A maioria das pessoas que escutam aqui são mulheres. E você vê que ela tá observando a trajetória, né? Que é o que vocês têm que olhar. Tirando o aprendizado disso, tá? Isso é muito importante, tá bom? Vamos ver o que o Osho fala aqui. A intensidade. De novo, né? Eu sinto que isso tem a ver com o problema aqui na carta da intensidade. Tá? Vê que a seta tá apontando para o passado. Então, eu acho que é olhar para isso também. É sobre. Aqui tem alguma coisa. Eu senti isso com esse as de paus. Alguma coisa com atitudes impulsivas. Imaturas, pode ser impulsividade, sabe, explosões, pra mim tá vindo isso, tá, que pode ter a ver com esse término de relacionamento aqui, tá, então é o que eu tô sentindo nesse momento, tá, porque assim, aqui tem muito um pedido para que você olhe e tire o aprendizado para você construir uma história de mais sucesso, tá, amoroso. E talvez o que você tenha que olhar, ver se faz sentido para você, se avalia, tá? Mas pode ter a ver com isso, pode ter a ver com essa intensidade, num sentido negativo da intensidade, porque tem um sentido positivo da intensidade também, né? Mas aqui eu tô sentindo muito, sabe, assim, aquela coisa da explosão, de briga, de descontrole, tá? Mas tô sentindo mais assim, tá bom? Sabe aquela coisa? Você justifica, tipo, uma coisa assim, um descontrole, né? Com, é que eu sou intenso, entendeu? Você tem que saber, assim, beleza, se você é intenso, né? Mas tem que saber regular suas emoções, entendeu? Não dá pra sair explodindo em cima de todo mundo. E eu sou assim, eu sou autêntico. Entendeu? Né? Por aí, tá? Ou então, tipo, então você fica tendo, sei lá, crises de ciúme bizarras, assim. É que eu sou assim, apaixonado, intenso. Pô, infernizando a vida dos outros, entendeu? E eu não sei se eu tô falando com você, né? Isso faz sentido pra você. Ou se isso, você estava lidando com alguém assim, destemperado, né? Você também avalia qual é a sua situação, entende? Mas assim, é sua responsabilidade amadurecer e criar inteligência emocional, né? Seja para poder escolher quem vai estar na sua vida, se você vai permitir que alguém destemperado esteja na sua vida ou não, né? Ou, se você é assim, olhar e falar, olha, peraí também, entendeu? Eu tenho que amadurecer isso aqui. Amadurecer as minhas emoções, entendeu? Saber lidar com elas de forma que isso não prejudique o outro, sabe? Então, passa por isso, tá? Anjos do Romance para Libra, nessa leitura difícil, porém necessária. Sua vida amorosa sofre influência da sua religião ou seu caminho espiritual. E aqui tem isso, né? Assim, a gente tinha a carta da cruz, a carta da temperança, a roda da fortuna. Isso aqui faz parte do seu processo de evolução,
tá? E para além de questões religiosas, que eu não sei se tem aqui, enfim, não sei, pode ser para alguém, mas tem a questão do seu caminho espiritual, do seu caminho de evolução espiritual, tá? Que sim tem a ver com... É interessante, né? Quem tá sofrendo agora não vai entender isso. Mas aí eu espero que um dia, assim, lá na frente, porque isso aqui é a longo prazo, você vai olhar para trás e falar, cara, é verdade, como eu evoluí espiritualmente a partir daquela experiência ruim, como eu cresci, como eu tô melhor agora e tal, a partir dessas experiências, entendeu? Assim, isso aqui é por isso que eu tô falando, é um sofrimento, mas ao mesmo tempo é um portal. É uma oportunidade mesmo, sabe? De evolução. Em vários sentidos aqui. E você vai ver isso lá na frente. Você vai ser grata a essa experiência dolorosa. E você vai perceber o quanto você se tornou uma pessoa melhor a partir dessa experiência. Tá? E se Deus quiser. E você vai lembrar desse vídeo. Tá? E é isso. Aqui tem uma questão com perdão, ó. Perdoar e aprender, liberando o passado, se vive muito mais amor no momento presente. Sim, aqui vai ter coisa para perdoar, com certeza. Eu indico demais o Ho'oponopono, tá? Demais. Tem vídeo meu aqui no canal falando sobre isso, minha experiência com o Ho'oponopono. Pesquisa aqui, dá uma olhada, tem muito material. É um vídeo antigo, mas tem coisa lá que serve, sabe? Que pode servir aí. E... tanto para você conseguir liberar o outro com perdão, e isso é importante para você se liberar, quanto para você se liberar de você mesmo, né? Porque aqui pode ter alguma coisa com auto-perdão, tá? Que também é legal de trabalhar e o Ho'oponopono apoia demais nisso. Apoia muito, gente. E é isso, tá? É uma leitura difícil, que eu espero que tenha ajudado, que espero que ilumine a jornada de alguém, que ajude nesse processo de cura, que ajude nesse processo de evolução, que ajude nesse caminhar para situações de sucesso amoroso e todas as áreas, se Deus quiser, da sua vida. Tá bom, librianos? Toma um beijinho com carinho. Aquela, né? Que tá em cafuné também, vai. Um beijo.